Bom, se você assistiu o vídeo de abertura do nosso canal, você viu que as nossas aulas serão um pouquinho diferentes. Elas vão ter como base as questões ao vestibular de História da UEM, ok? Vestibular específica da UEM de História, ok? Então nós vamos começar com o vestibular de verão de 2019, o último que foi realizado, beleza? Então vamos lá. No período republicano, a estrutura de poder em Roma se concentrou em instituições como o Senado, as assembleias ou os comícios e as magistraturas. A respeito da República Romana na Antiguidade Clássica, assinale o que for o correto. Bom, a primeira questão, a 21 ou a 36, dependendo do caderno de provas que você pegou, ela fala sobre Roma. Então esse é o tema da nossa questão. E essa é a primeira coisa que você precisa observar na hora que você estiver resolvendo o seu vestibular. É o tema da questão, ok? O tema da nossa questão é então Roma, ok? E Roma, ela está localizada na Península Itálica, ok? É essa península aí que você está vendo aí no seu mapinha, Península Itálica. Okay? E a história de Roma, ela se divide em 3 períodos, ok? Aí ela está falando a questão que nós vamos responder sobre o período republicano, certo? Mas nós vamos ter 3 períodos. Nós vamos ter a monarquia, nós vamos ter a república e nós vamos ter o império. O período mais conhecido é o Império, é aquele que passa em filmes e tudo mais. Porém, o período mais cobrado é esse aí da nossa questão, a República, ok? Então nós vamos falar sobre as estruturas deste período. Lá em Roma, nós vamos ter uma sociedade. Então a primeira coisa que nós vamos falar é a sociedade. E a sociedade romana vai ser estratificada, ok? Através de castas. Por quê? Porque não vai haver mobilidade social lá em Roma. A sociedade, ela é pré-determinada, ok? E como é essa determinação, essa pirâmide social lá em Roma? Nós vamos ter no topo da pirâmide os patrícios, ok? Os patrícios são aqueles que exercem o poder político romano, são aqueles que têm terras e propriedades, ok? Nós vamos ter, abaixo dos patrícios, os plebeus. Eles são comerciantes, eles são pessoas livres, ok? Nós vamos ter também os clientes. Os clientes, eles têm algum vínculo com os patrícios, eles são dependentes dos patrícios, ok? E nós vamos ter os escravos. Os escravos, eles fazem parte da sociedade, mas eles também fazem parte da economia. A economia da sociedade romana, a economia lá em Roma, economia, ela é escravista. Ela é escravista. Ok? Por quê? Porque na antiguidade, a mão de obra mais barata vai ser o escravo. Ok? E não só em Roma, mas na Grécia a economia também vai ser escravista. Beleza? E de onde vai vir os escravos? Eles podem ser por dívidas ou por guerras. Então, ou endividados ou guerras, ou prisioneiros de guerras. Beleza? São as 2 fontes de escravos lá em Roma. Ok? Além da sociedade e além da economia, nós temos também a política, beleza? A política romana, ela vai ser estruturada
política, ela vai ter uma estrutura, uma formação estrutural, ok? Então ela é estruturada. Ok? Essa estrutura política é isso aí que o enunciado está falando. Nós vamos ter o Senado, as assembleias, os comícios e as magistraturas. Beleza? Essa é a estrutura política romana. Beleza? Vamos para as alternativas agora. Alternativa 01. Olha só. Os magistrados eram eleitos pelas assembleias para a ocupação dos cargos de cônsul, pretor, censor, questor e edil, e cumpriam um mandato por tempo indeterminado. O ditador, entretanto, recebia do Senado o poder absoluto, mas limitado por 6 meses. Bom, essa questão está totalmente errada, beleza? Então vamos lá. Questões. Então essa é a questão 21/36. Ok? Olha lá. Galera, essa questão, a 01, está totalmente errada. Vamos lá. Primeira coisa, as magistraturas, elas tinham tempo determinado, ok? Elas não eram por tempo indeterminado, tinham tempo determinado. Aqui está falando que o ditador, ele tinha um tempo limite de 6 meses, isso é verdade, ok? O ditador era uma das magistraturas mais importantes. Ele era convocado pelo Senado apenas em casos de crise dentro da República Romana, beleza? E ele tinha um tempo determinado, 6 meses, mas o seu poder ele também não era absoluto. Por que chama ditador? Porque o que ele falava, o que ele ditava, virava lei. Porém, ele não podia modificar, alterar a Constituição, ok? Era uma ditadura, mas com poderes limitados, beleza? Para apenas solucionar a crise. Então a alternativa 01 está incorreta, beleza? Vamos para a alternativa 02. Com a política expansionista, Roma disputou a supremacia do mar Mediterrâneo. Com Cartago, enfrentando com os cartaginenses em 3 guerras denominadas Guerras Púnicas. Perfeito! Galera, o que foi as Guerras Púnicas? As Guerras Púnicas foram guerras entre Roma e Cartago, como a questão fala, 3. Houve a primeira, a segunda e a terceira Guerra Púnica, ok? Essas guerras tinham como objetivo o domínio do mar Mediterrâneo. Quem iria dominar de fato o Mediterrâneo? Roma ou Cartago? Ou Cartago? É a mesma coisa. Ao final dessas 3 guerras, Roma consolidou o que nós chamamos de Mare Nostrum. O que foi o Mare Nostrum? Foi o domínio de Roma sobre o mar Mediterrâneo. Então quem de fato venceu as guerras púnicas? Roma. Essas guerras aconteceram entre o século II e o século III, beleza? Então, entre o século III e II, né? Então, a alternativa 02 está corretíssima. A alternativa 04. Os plebeus estavam excluídos dos principais cargos públicos. Entretanto, a partir da disputa com patrícios, conquistaram o direito de eleger seus próprios magistrados, denominados tribunos da plebe. Perfeito, galera! Em 450 a.C., através da lei Licínia, os plebeus conseguem o acesso às magistraturas através do tribuno da plebe, ok? Beleza? 08. As guerras de conquistas contribuíram para que Roma elevasse o número de escravos e ampliasse suas riquezas advindas de espólios de guerra e de tributos. Perfeito, galera! Perfeitíssimo! Galera, eu falei aqui que tem 3 fases, certo? Monarquia, república e império. Na monarquia, a maioria dos escravos é por dívida.
Na República, a maioria dos escravos vai ser por guerra. Por quê? Porque na República é a fase de expansão do território romano. Então vai haver muita guerra de conquista para o território se expandir. Então os escravos eles vão ser oriundos dessas guerras. E no Império a gente vai ter a crise do escravismo. Ok? Por quê? Porque o cristianismo vai se expandir nessa fase do Império. E o cristianismo ele prega uma doutrina que não é compatível à escravidão, prega liberdade. Então os escravos eles começaram a reivindicar essa liberdade, ok? E outra coisa é que no Império é a extensão máxima territorial de Roma. Não tem mais para onde ele se expandir. E como a principal fonte de escravo é guerra, eu não vou ter guerra, então eu não vou ter escravo. Beleza? Por isso que nós vamos ter a crise do escravismo durante a fase do Império. Ok? Alternativa 16. A formação do primeiro e do segundo triunvirato teve como objetivo solucionar o problema da questão agrária por meio de reformas que atendiam às reivindicações da plebe? Não, tá bom, galera? Os triunviratos foram formados em meio de crise política, ok? O primeiro triunvirato, ele era composto por Pompeu, Crasso e Júlio César. Júlio César, ele assume o poder após a morte de Pompeu e Crasso. E o segundo triunvirato, ele era composto por Marco Antônio, Lepto e Otávio, ok? Otávio, ele também vai assumir esse poder e vai ganhar um título de Augustus, beleza? Então, um título que eles davam aos imperadores. E os triunviratos, eles eram criados em épocas de crise política, ok? Ele não foi criado com o objetivo de solucionar problemas agrários. Fechou? Então a 16 está incorreta, ok? Galera, se eu vi que a 2, a 4 e a 8, a 2, a 4 e a 8 estão corretas, eu vou marcar apenas a 2, a 4 e a 8. Isso é meio óbvio, né? Só que lá no gabarito, eu vou pôr a soma dessas alternativas. Então, a soma dessas alternativas é 14. Beleza? Galera, essa foi a nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Se você curtiu, deixe seu joinha aí, beleza? Se inscreva aí e compartilhe para ajudar outros vestibulantes também, beleza? Sugestões estou aberto, só comentar. Ok, galera, tamo junto, é nóis!